Boa noite a todos e a todas. Hoje, segunda, dia 21 de novembro, estamos novamente reunidos para estudar o Evangelho desde a perspectiva do Espiritismo. E esse estudo nos ajuda em muita coisa, nos ajuda a fazer esclarecimentos de dúvidas e perguntas que temos internamente, nos ajuda a ter um melhor equilíbrio moral, equilíbrio espiritual, e nos ajuda a procurar os nossos objetivos nesta vida. Sejam todos bem-vindos, lembrando que, como toda segunda, estamos na FEB Lives, a partir das 19 horas, estamos também na FEB TV e no Facebook, e estamos também na página da FEB. E lembrando a todos que este programa fica gravado, que depois pode ser recuperado por qualquer um que quiser assistir novamente. Lembrando também que temos um chat que podem utilizar para comentários e perguntas. Neste momento, e para começar a fazer esta harmonização que tanto precisamos, eu vou convidar o nosso querido Hélio para fazer uma leitura e a prece inicial. Hélio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Gisela. Boa noite, queridos amigos, irmãos, internautas. Possamos ter um bom estudo. Eu vou pedir para o Robson ou para o Hugo compartilhar a nossa leitura e que tem sempre a ver com o nosso tema a ser tratado. É do livro Levantar e Seguir, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tem por título Árvores. E o texto evangélico é de Marcos, capítulo 8, versículo 24, que diz o seguinte: E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. O cego de Betsaida, retomando os dons sagrados da vista, proferiu observações de grande interesse, e a sua comparação é a das mais belas. O reino das árvores apresenta silenciosas mensagens aos que saibam ouvi-lo, qual acontece no caminho das criaturas. Existem árvores de todos os feitios. Vêm-se os que se cobrem apenas de ramos farfalhados, à maneira dos homens palavrosos. As tortuosas, copiando os seres indecisos, ensaiando os passos para o ingresso nas estradas retilíneas. As de tronco espinhoso, imitando os espíritos mais ásperos e ainda envenenados. As frutíferas, que auxiliam carinhosamente as criaturas, não obstante os golpes e incompreensões recebidos, dada a ideia de almas santificantes que servem ao bem e à verdade no silêncio divino. Nessa flora, como os seres ignorantes e grosseiros que ainda não chegaram a ser homens espirituais, não obstante a sua forma física, existem igualmente as plantas invasoras e parasitárias, que não chegaram a ser árvores, apesar da forma verde de suas folhas. Quem não terá visto algumas vezes a erva daninha tentando sufocar a laranjeira, imitando as lutas da estrada humana? Quem não terá observado a trepadeira fascinante florindo na coroa de uma árvore centenária, dando a impressão de ser tão alta e tronco tão robusto quanto ela? Que homem não terá reconhecido o ataque das plantas minúsculas que costumam esconder as estradas e invadir as propriedades ao abandono? O plano dos vegetais oferece às criaturas lições de profundo valor. Você já podes ver como aquele cego feliz de Betsaida procura ser um elemento útil e digno entre as árvores que andam. Queridos amigos, mais uma lição de Emmanuel nos trazendo a inspiração e a
sensibilização desses ensinamentos maiores. E estamos, então, convidando a todos para nós nos unirmos em prece, trabalharmos as nossas vibrações, nos elevar em pensamentos, para que os nossos sentimentos se aprimorem e possamos, numa espécie de conexão maior, entrar em sintonia com o plano superior da vida. Agradecidos a oportunidade de aqui estarmos, mais uma vez, para conversarmos sobre este Evangelho. Fazer com que ele nos atinja as acústicas de nossa alma e nos permite extrair esse roteiro sagrado para as nossas existências. Agradecemos os amigos benfeitores, ao guia, a todos aqueles que intercedem pelas correntes do bem. Pedimos, Senhor, tende ainda misericórdia dos que andam à beira da estrada, ou às vezes estacionados estão sob os escombros da sua criação. Permita-nos pedir por aqueles, Senhor, que descuidados andam pelas portas largas, pelos que esqueceram das tuas recomendações. E aqueles desviados, Senhor, pelos caminhos tortuosos, difíceis, que a tua infinita misericórdia os envolva. E que nós, humildemente aqui, possamos colaborar com o melhor de nós a serviço da instrução, do aprendizado e da melhoria de cada um de nós. Agradecidos que somos, Senhor, pela oportunidade nós te pedimos, que pelo acréscimo da misericórdia de Deus nosso Pai, a oportunidade seja renovada, o entendimento ampliado, para que possamos prosseguir com mais firmeza e determinação, pisando neste chão que nos ofereces. Agradecidos pela oportunidade, teu amor siga nos envolvendo, para que a paz que tanto buscamos esteja no meio de nós. E que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Hélio, por essa prece tão inspiradora, que essa coisa de o crescimento em nós, para poder ajudar, primeiro a nós e depois poder ajudar aos nossos irmãos, não é? Muito, muito obrigada. E hoje, vamos ver quem que está aqui agora, tem muita gente. Bem-vindos a todos, Marilu, Josemar, Marlene, Márcia, Verônica C., Jocelina, o Grupo Livramento em Poitiers, na França, Carlinhos, Sandra, Marcos, Antônio, Douglas, Glauce, Nilcete, Magna, Sandra, José Esteves, Marlene, Larissa, Gisele, sejam todos bem-vindos. E esta noite nós temos o tema 20, a cura de um cego. E para isso, nós temos hoje o nosso querido Max, que vai conduzir este estudo na noite de hoje. Max? Boa noite, querido. Boa noite, Zela. Boa noite, amigas e amigos. Boa tarde, bom dia àqueles que nos verem em outro horário. Sejam todas e todos muito bem-vindos a esse majestoso estudo. Podemos, então, iniciar, né, Gisela? Podemos, sim. Pedir ao amigo Robson para colocar para nós a orientação, para que nós possamos seguir aí um roteiro em consonância com a nossa apostila, o nosso livro, que é a base do nosso estudo. Então, o tema que nós vamos fazer foi tomado o primeiro item dele como sendo o seu título, Cura de um Cego em Betsaida, mas, na verdade, são 4 tópicos que nós vamos analisar. Além desse, tem profissão de fé de Pedro, primeiro anúncio da paixão e condições para seguir a Jesus. Então, vamos examinar cada um deles com o cuidado que nos é pedido, a fim de que possamos extrair aqueles conhecimentos que venham sensibilizar nossos corações. E pedimos sempre permissão para poder trazer o texto evangélico na íntegra, para que não percamos nenhuma das suas partes, que obviamente serão examinadas aqui em parte. Não é possível examinar todas em função desse tamanho do tempo que nós temos. O texto diz nas palavras de Marcos: e chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse.
tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e, cuspindo-lhe aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, diz: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele, Jesus, colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distantemente e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente e de longe. E mandou-o para casa, dizendo: não entres no povoado. Então, nós temos aqui vários elementos nesta passagem que são, vamos dizer assim, muito interessantes. Por exemplo, como que a gente vai entender Jesus cuspindo no olho de uma pessoa, né? Então, são coisas que, assim, à primeira vista chocam, mas nós vamos ver o poder de uma saliva vindo de um espírito elevado. Vamos ver também por que ele manda não entrar no povoado, né? Qual é a razão dele ter que fazer 2 movimentos até que a cura se complete? Por que não foi de uma vez só? Então, são elementos vários, que nem todos a gente vai conseguir extrair aqui nesse tempo, como dissemos, mas poderemos, obviamente, fazê-lo no possível. Nós vamos primeiro tratar do lugar, porque essa passagem está acontecendo em Betsaida, que essa cidade, na verdade, ela ficava nas praias do norte do Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, como chamávamos, próximo do Rio Jordão. Então já estava, obviamente, ao norte, estava, obviamente, na saída do Jordão. O nome da cidade se deriva de uma palavra aramaica que significa casa de pesca. Filipe, o tetrarca, um daqueles 4 filhos de Herodes, foi quem a reedificou, tendo-a denominado Júlias, em homenagem a Júlia, filha do imperador César Augusto. Aqui é importante observar, né, que estavam sempre eles tentando agradar o Império Romano, né, essas situações assim, muito mais de aparência do que de verdadeiramente uma homenagem que seja expressa, vamos dizer, por um sentimento. Não, é o interesse, porque nós lemos até o próprio mar, ele foi colocado o nome de Tiberíades, né, em homenagem a Tibério. Então nós temos aqui vários desses interesses mundanos prevalecendo até na história. Cafarnaum não ficava longe dali, porque Cafarnaum é uma cidade importante. Jesus, por exemplo, trabalhou muito tempo lá. Betsaida era a cidade natal de Filipe, olha só, era a cidade natal de André e também de Pedro, os irmãos. Em Betsaida, Jesus cura um cego, Pedro faz a sua profissão de fé, fato que seria, inclusive, considerado o marco inicial do movimento cristão, como nós veremos, sobretudo porque logo em seguida o Senhor apresenta as principais condições para segui-lo, e que nós vamos ver, estamos convidados até os dias de hoje a atender essas premissas que ele nos impõe para segui-lo. Nessa cidade, para onde o Senhor se dirigiu quando recebeu a notícia da morte de João Batista, Jesus realizou vários prodígios, tais como multiplicação dos pães e peixes e o caminhar sobre as ondas revoltas do Mar da Galileia. Veja que é uma cidade que tem um conjunto de acontecimentos, de importâncias que são significativas. Daí porque nós destacamos aqui a Betsaida. Mas vamos à interpretação evangélica propriamente dita, e vamos começar pedindo a ajuda de Caibar Schutel, um espírita de Matão, no interior de São Paulo, do século XX, início principalmente, que foi um obreiro extremamente importante para o movimento espírita, combateu com muita veemência e com muita segurança, escreveu vários livros, combateu os detratores, escreveu vários livros que nos deixam um legado profundo, inclusive livros do Evangelho. E num deles, que é o Espírito do Cristianismo, que foi publicado pelo Clarim, ele diz assim, fora da aldeia, o divino médico, tirando dos seus próprios lábios o remédio que deveria vitalizar as células componentes do aparelho óptico, aplicou aos olhos do cego. Impôs depois sobre ele suas puríssimas mãos portadoras do veículo magnético do amor e perguntou-lhes: vês alguma coisa? Então nós temos aqui, ele já destacando, por que Jesus chamou para que ele ficasse fora da aldeia, né? Nós temos aqui
os ruídos, os movimentos, as atenções externas, e Jesus precisava de quietude, né? E só conseguiria isso em ambiência favorável. E aqui ele utiliza, né, dos próprios lábios, ao invés de ele usar a palavra saliva, ele usou a palavra direta. Lábios, o remédio. Então, daquela secreção bucal que nós chamamos de saliva, ele usou o recurso medicinal. Então, de Jesus vazava o remédio que curava, seja pelo olhar, seja pela a imposição de mãos sem toque, seja pelo toque das mãos, seja utilizando a saliva no próprio barro, como nós já vimos várias vezes, formando uma lâmina de barro, que ele também curou outro cego em condições semelhantes. Enfim, tem várias maneiras que ele, Jesus, nós temos que tomar cuidado, que não podemos nos ater a fazer o que Jesus fazia nesses mesmos termos. Nós devemos nos conter ficando com a imposição de mãos, sobretudo nas casas espíritas, porque nós temos limitações que, obviamente, ele não tinha. Então, aqui nós temos claramente recursos que vêm de um espírito superior. E como disse ele, numa linguagem ainda do início do século XX, como só ia acontecer a todos os cegos que recuperam repetidamente a vista, os objetos lhe pareceram muito maiores, e ele viu os homens andando, mas de tamanho desmesurado. Pelo que respondeu, vejo os homens como as árvores e os percebo andando. Quer dizer, aquela retomada que a gente vai ter em vários processos medicinais hoje, que a pessoa recupera as vistas, que muito semelhante acontece, como aconteceu com o médico das almas, Senhor Jesus. Jesus, então, desta vez, pôs novamente suas mãos nele, mas sobre os olhos, e restabelecido, o oprimido disse-lhe tudo com clareza. Então, o nosso Cabachuta faz uma explanação daquele texto com a linguagem do século XX, com a linguagem do Espiritismo. Allan Kardec também, no capítulo 15 do livro A Gênese, logo no item 13, irá dizer: aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, mas gradual, consequente a uma ação prolongada e reiterada, embora mais rápida do que na magnetização ordinária. Vamos lembrar que Kardec, antes de se tornar espírita, o seu próprio codificador, ele era magnetizador. Kardec era um magnetizador que atuava como tal. Então ele conhecia muito bem as regras do magnetismo, e ele sabia que normalmente o magnetismo utilizado à época dele provocava sim as curas. Temos vários estudos daquela época que mostram e demonstram isso com clareza. Mas geralmente eram curas que levavam algumas vezes dias, semanas e até mais tempo. No caso aqui, ela levou o mesmo dia, quase no mesmo terço de hora, né? Mas, obviamente, dentro de dois processos distintos. Um imediato, que fez com que ele tivesse a primeira recuperação. E Kardec diz que, obviamente, isso foi função do tempo demorado que aquele espírito encarnado, que aquele homem estava impedido de ver. Então, a retomada foi gradual, provavelmente até para que não houvesse maiores choques. Até que depois ele usou os recursos definitivos do toque, né? A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de ótica, os objetos lhe parecem de tamanho exagerado, como disse também o nosso querido Carbar. O mestre Nazareno, agora é a nossa apostila que diz, realiza o processo terapêutico em duas etapas, no qual associa o uso de saliva à imposição de mãos. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses recursos terapêuticos que Jesus se utilizou. Saliva. Bom, supõe-se que a necessidade da aplicação da saliva decorra da necessidade de utilizar algo mais material para eliminar aquela cegueira. Então, vejamos que nós sabemos que existe o fluido, né? Que ele pode ser sutil ou ele pode ser mais denso. Por exemplo, nos processos de materializações, nós utilizamos o termo que foi cunhado por Charles Richer, que se chamava ectoplasma, que é um fluido bem denso, mas que vamos dizer assim, desaparece, para usar uma palavra
aqui que dê para compreender, como se fosse a névoa, que também desaparece. Não deixa de existir, mas fica mais sutilizado. Aqui também, esse caso parece ser de alguém que precisava de um fluido mais densificado, mais apropriado para a natureza daquele homem encarnado que estava ali agora conosco, né? Então, esse é um processo que Jesus se utilizou de um recurso diferente, porque era uma necessidade que impunha método diferente. Mas o que é a saliva? Porque ele se utilizou da saliva. O benfeitor Marcos diz que ele cuspiu no olho do outro, né? Quando a gente fala cuspiu, dá uma impressão ruim, mas não, ele lançou através da boca o seu remédio que era curativo. A saliva, na verdade, gente, é um produto que contribui para a manutenção de certas atividades do corpo físico. É um fluido aquoso e transparente secretado pelas glândulas salivares, tendo a água como o seu maior componente, cerca de 99%, e uma pequena percentagem de substâncias orgânicas, que são substâncias que nós, obviamente, se estudarmos, vamos identificá-las, e minerais, que são chamadas de substâncias inorgânicas. Alguns elementos biológicos existem na saliva, como anticorpos e enzimas, protegem o organismo de infecções e intoxicações. A saliva tem uma importância para o nosso cosmo biológico. É uma substância encontrada na boca e em toda a extensão do aparelho digestivo e orofaríngeo, hidratando e tendo como função adicional controlar o nível de água no organismo. Então veja a importância da saliva. Por isso, é importante ressalvar que somente ao Cristo coube a utilização da saliva como elemento curativo, em razão de sua elevada pureza e sublimado magnetismo. Então aqui nós temos que tomar cuidado, né? Não se trata de prática que nós devemos imitar ou incentivar, uma vez que a nossa saliva não possui a desejável pureza química e biológica, obviamente, em função de hábitos alimentares, deficiências fisiológicas, energéticas e, obviamente, dependendo de cada um de nós, do nosso nível evolutivo. Não temos os recursos ainda de pureza que possam ser, obviamente, os recursos que necessitaríamos para aplicar esse tipo de terapêutica. Por isso, amigas e amigos, sejamos muito nítidos aqui. Não devemos fazer isso de modo algum. Como dissemos, o uso das mãos através dos passes magnéticos e a água fluidificada, junto com a prece, são os recursos que nós, os espíritas, utilizamos como terapêutica de cura. Outro recurso que Jesus utilizou, imposição de mãos, como foi colocado. Imposição de mãos, a imposição de mão produz, né, gente, uma transmissão magnética dos nossos fluidos animalizados, que é o fluido vital, que, associados às energias dos benfeitores espirituais, canalizam elementos de cura ao necessitado, envolvendo-o em vibrações de amor e bem-estar. Então, aqui nós temos o fechamento do processo da cura, que foi levado a este senhor, a essa pessoa, através deste recurso de fluido vital, que, obviamente, foi cedido a esse irmão, que se beneficiou em total alegria, como ele deve ter ficado, né? Depois, como nós falamos, tem uma expressão, né, que antes desse processo de cura que foi agora descrito acontecer, Jesus tomou cuidado de levar esse homem que fora trazido para ser curado pelos seus amigos para fora do povoado. Quer dizer, estava no povoado, que nós aqui sabemos que é Betsaida, e, obviamente, Jesus tomou essa decisão. Ora, ante a rogativa de que o tocasse, Jesus atende a solicitação, mas leva o homem para fora da aldeia. Por quê? Então, uma interpretação nossa é que ele busca um ambiente mais tranquilo, afastado da multidão, para que, em ambiência quieta, nós consigamos maiores recursos de auxílio, de atendimento. Gente, isso é importante porque nas casas espíritas nós não fazemos esses movimentos de passes, esses movimentos que são, vamos dizer assim, movimentos que beneficiam o outro através dessas terapêuticas em ambiente qualquer. Nós temos salas reservadas para isso, nós temos ambiência propícia para isso. Nós tiramos aquelas pessoas ali do burburinho que está ali eventualmente e a remetemos a lugares fechados e temos aí ambiência favorável, semelhante ao que Jesus fez para auxiliar esse irmão. No nosso caso, nós teremos muito mais facilidade de ter
a contribuição dos espíritos em favor daquela pessoa e de nós mesmos, numa ambiência como essa, do que num ambiente em que o ruído, em que o som alto, as movimentações, o burburinho, enfim, todos aqueles movimentos que são típicos de agitação, não propiciariam o alcance. Por isso é importante lembrar que Jesus já nos disse em certa ocasião que nós devemos entrar em nosso quarto e falar com Deus. É mais ou menos isso, nós temos que entrar nessa intimidade dos nossos corações, que obviamente se afastando do burburinho, nós conseguimos maior facilidade para fazê-lo. Também outra expressão que nós destacamos antes é essa: não entres no povoado. Por que Jesus determinou? Porque foi imperativa a posição dele: não entres no povoado. Ora, a orientação de Jesus é de suma importância. Por quê? Porque seria necessário que o ex-cego se habituasse à nova realidade, sobretudo aprender a harmonizar os sentimentos, as emoções e as ações que a cura lhe proporcionar. Trata-se, portanto, de um período de adaptação necessário à plena convalescença. Seria um choque ele ver direto a cidade, seria um choque ele ver as pessoas de imediato, ele precisaria de um tempo de convalescença mesmo, esse é o termo, né? Você, depois que está adoentado, você não sai de imediato para as lides diárias, para os contatos diários, não, você tende a fazer isso de forma gradual, em que você vai se adaptando pouco a pouco, para que você não tome aquele processo de choque íntimo, isso possa inclusive, trazer problemas até o próprio processo de cura, que ainda está em convalescença. Mas também há um outro sentido, que nós podemos entender como a reencarnação do Cristo é uma forma de orientar o beneficiário a se desvincular das causas que geraram a cegueira, a manter uma conduta no bem para não ter de repetir a expiação. Gente, aqui é o seguinte, ali nós fomos praticamente no conceito da letra, da explicação lógica, racional. Aqui não, aqui nós estamos indo no espírito da letra, que nós estamos falando aqui, o que nós podemos extrair moralmente falando desse comando de Jesus: não entres na aldeia. O que significa aldeia? Significa o mundo, as coisas do mundo, que levaram, com certeza, as tentações que o conduziram à cegueira de uma forma ou de outra, que aqui não é dito. E se ele não observasse a sua intimidade, preparando-se, fortalecendo, ele poderia novamente cair nas mesmas situações anteriores, não conseguir resistir ao arrastamento das tentações e, de novo, repetir a expiação que agora havia sido ele liberado por Jesus. Ou seja, nós podemos, de uma forma ou de outra, admitir que ele poderia ainda ter essa expiação para cumprir, que Jesus aliviou antes da hora, mas recomendou: não entre, porque se você entrar, você vai voltar à mesma situação anterior e pode ser que você não resista e volte a ser portador da expiação, que você agora teve o beneplácito do mais alto de ser liberado. Então, são essas interpretações possíveis que nós podemos fazer para a nossa própria intimidade. Quando nós mesmos somos libertados de problemas que estavam nos constrangendo, nós também temos que tomar um cuidado para não nos colocarmos diante das mesmas situações em que ainda não estamos fortalecidos para enfrentar, porque sabemos que podemos cair. Também porque sabemos que a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Ou seja, pode ter sido liberado do corpo físico, mas ainda a matriz está lá no corpo espiritual. Então, se ele se expor de novo às mesmas tentações, essa condição que está ainda instalada nele pode retornar, vamos dizer assim, expandido novamente para o corpo. Vocês se lembram que Chico, quando foi solicitado a pensar aqueles problemas que ele tinha de doença, por exemplo, o olho, o coração, ele teve que fazer cirurgia de próstata também. Enfim, Chico teve várias doenças que ele dizia assim: não, elas têm que estar aí porque elas são uma advertência para mim. Se eu tirar a doença de um lado, ela vai aparecer em outro, porque eu preciso delas para me dizer o que fazer e não me perder nas andanças da vida. Então, nós temos que lembrar que muitas vezes as doenças, quando retiradas antes da hora, podem causar situações que agravam a situação da pessoa que não está preparado para isso. Veja o tamanho de Chico, e mesmo assim, ele não pediu para as doenças serem retiradas, mas ao contrário, para que ele fosse fortalecido para com elas conviver.
Por isso, gente, sobre curas, nós sabemos que existem mais profundidade do que simplesmente o corpo físico. Olha o que ensina Emmanuel sobre esse corpo espiritual. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Preste atenção na expressão dele, cura real. A gente se livra da doença física, não entre na aldeia, para você não entrar de novo em ressonância com as suas fragilidades, com as suas tentações íntimas e se perder. O que Emmanuel está advertindo a cada um de nós é isso. Muitas vezes nós somos livrados de muitos problemas. Quantos livramentos nós já não tivemos ao longo de nossas existências? Muitos deles até nem sabemos, foram feitos anonimamente em nosso favor. Mas quando sabemos, mais responsabilidades ainda nós temos, porque nós deveríamos cogitar dessa cura real. Será que eu fui curado desse problema físico, orgânico, não o trago ainda em matriz no meu perispírito? E diz ele, se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. Não acredites, porque você não sabe o que passa na intimidade do seu perispírito. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males, esses procedem do coração. Olha, gente, aqui é profundo. Não procede do corpo. O que você faz gravar no perispírito é aquilo que você compartilha a emoção, é aquilo que parte dos seus movimentos mais profundos. Se você tem um ódio exagerado, isso é uma emoção ruim que impregna em seu coração, ou seja, no seu sentimento, aquilo que não deveria ser impregnado. Da mesma forma, se você tem uma alegria de viver, uma gratidão por tudo que te acontece, também você impregna isso no seu coração. E isso fica ali com você e se expandirá de uma forma ou de outra. Porque a mente, gente, é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de nossos passos aquilo que nós desejamos. Então, se nós tivermos esses movimentos íntimos insistentemente colocados, ou seja, focados nele dia e noite, tendo eles como primordiais, seja um sentimento bom, seja um sentimento ruim, nós vamos acabar plasmando. O que é plasmando? É moldando aquele problema no nosso corpo físico, na nossa existência física. E aí pergunta ele para cada um de nós, de que vale a medicação exterior se nós prosseguimos tristes, acabunhados e insubmissos à vontade do Pai? Porque a insubmissão aqui é a vontade do Pai, que nos manda amar-nos uns aos outros, como o filho que ele nos mandou, nos amou. Então, será que nós já estamos insubmissos? Será que nós já estamos acabunhados, tristes, mesmo tendo curado a doença física orgânica? Essa é uma pergunta para cada um de nós. E diz ele, que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, se não sabes desculpar, se não ajudas, se não compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, que aqui se humilha, lá se eleva, nem procuras harmonia com os homens? Como que você espera esse equilíbrio orgânico em definitivo se você continua, pergunta Emmanuel, com essas condutas íntimas, né? De não saber calar quando deveria calar, de perdoar quando deveria perdoar, de ajudar, de compreender, de se diminuir para que os desígnios superiores cresçam, enfim, está em harmonia com os nossos semelhantes. Por isso diz ele, encerrando a sua fala, se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Porque a mudança, minha amiga e meu amigo, tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. O medicamento que vem de fora para dentro apazigua temporariamente, mas se lá dentro eu continuo tendo a matriz que instalou o problema aqui externo, ela vai instalar de novo, não tenhamos dúvida, muda de lugar, mas a matriz geradora é a mesma. Bom, feito isso, nós temos aqui uma rápida análise do primeiro item, que foi essa cura de um cego. Agora vamos ver a profissão de fé de Pedro. Neste caso,
no anterior, os estudos comparativos, nós podemos encontrar lá no livro EAD, o livro 2, se não me falha a memória, tem esse mesmo estudo também. Mas nesse aqui da profissão de Pedro, nós temos estudos comparativos no nosso próprio Evangelho, no livro 2. Está lá no tema 46, Primícias do Reino, está na parte narrativa 3, e o item que está posto lá é o 46.3, que tem o mesmo título, Profissão de Fé, e acrescenta o primado de Pedro. Foi Mateus que estudou e nos trouxe esse item. Esse item também já foi estudado em momento anterior, como disse Gisela, pode ser resgatado a qualquer momento, porque está salvo no nosso site, né, no nosso local de arquivos, e lá você poderá resgatar qualquer programa que já foi produzido. Então vamos ao texto evangélico. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia e de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe: João Batista, outros Elias, outros ainda, um dos profetas. E vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. Então vamos ver o que está por trás disso. Primeiro, por que Jesus pergunta quem era ele, né? Queria ver a compreensão dos apóstolos, vamos ver. E por que Jesus proíbe, né, de falar a esse respeito, proíbe os apóstolos, os nossos discípulos? Então vamos à interpretação evangélica. Primeiro, a pergunta de Jesus aos espíritos. Qual seria a resposta? O que está por trás da resposta dos discípulos? Por que eles responderam daquela forma como responderam? Tu és um dos apóstolos, dos profetas que vieram antes. Tu és o próprio João Batista. Enfim, eles deram respostas que merecem ser analisadas. Porque a resposta dos discípulos a essa indagação de que o mestre seria, por exemplo, João Batista ou um dos profetas, demonstra que havia entre eles alguma noção a respeito da reencarnação, mas muito imperfeita, sobretudo ao dizer que ele seria João Batista, que até pouco tempo vivia entre eles. Imperfeita por isso, porque quem conhece a reencarnação, que obviamente não existia esse termo à época dos discípulos, a época em que se passou, esse termo ele é muito recente, é do século XVII para cá, então obviamente nós tínhamos a utilização de um termo que era ressurreição, que nós vamos examinar daqui um pouquinho. Então aqui, de qualquer forma, o que importa sabê-lo é que eles tinham noção. E essa noção, gente, é importante, porque essa noção é como que intuitiva. De alguma forma, eles têm essa certeza íntima, mas não conseguem articular em raciocínios lógicos, não conseguem explicar, às vezes misturam, confundem, como se faz hoje em várias escolas religiosas espalhadas pelo mundo. Inclusive nas tradicionais do Oriente, da Índia, porque lá nós encontramos conceitos de reencarnação ainda contraditórios, como, por exemplo, a metempsicose em alguns lugares. E, no entanto, eles têm, na intimidade dos seus corações, a certeza de que o espírito vive de novo. Bom, sobre reencarnação, para a gente falar um pouquinho sobre isso, vamos pedir ajuda a Allan Kardec, que vai dizer assim, olha, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditava nisso. Gente, se a gente olhasse a fala de Allan Kardec daquela época e repartir para a nossa realidade atual, é exatamente a mesma coisa. Nós temos várias pessoas que acreditam nisso, mas não sabem explicar como, e tem umas que não acreditam de maneira nenhuma. É exatamente como está acontecendo nos dias de hoje. A ideia dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Daí porque, gente, é importantíssimo quando você entra no espiritismo de você compreender os seus princípios. E esses princípios podem ser buscados na introdução de um livro dos Espíritos, que você tem lá todos eles exarados por Allan Kardec de maneira clara. Então essas noções que eles não tinham, nenhum de nós hoje aqui podemos alegar desconhecimento, porque nós temos nas nossas mãos disponíveis todos esses princípios que são leis da natureza que Kardec demonstrou ao longo da sua concepção dessa obra. E, obviamente, eles não tinham, e para eles, então, era difícil fazerem análises mais definitivas. Por isso, eles acreditavam que um homem que vivera podia reviver.
só que eles não sabiam precisamente de que maneira o fato poderia se dar. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. E a reencarnação é nada mais nada menos do que a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, diferente da ressurreição que eles pensam ser no mesmo corpo, novamente formado para ele e que nada tem em comum ou tem de comum com o antigo. Então aqui fica claro esse princípio fundamental da doutrina espírita, que esclareceu que a reencarnação sem pechas, sem nenhuma diferença que seja, vamos dizer assim, motivo de dúvidas que não dá para explicar. Não. A reencarnação que a doutrina espírita traz, ela não é proprietária do princípio. Ela é nítida, é clara, ela é lógica, ela é racional e ela é explicada. Daí porque a doutrina espírita tem a reencarnação como base fundamental de seu código. Mas vamos tomar esta expressão que foi dita por Pedro. Tu és o Cristo. Ora, essa resposta de Pedro, que age como o porta-voz do grupo, queria dizer em outras palavras: tu és o Messias, tu és o Salvador apontado por Deus para seu povo, cujo advento foi predito nas nossas escrituras sagradas. É claro que Pedro estava sob a influência de benfeitores do mundo espiritual e repetia o que a ele era suscitado através da mediunidade intuitiva. Allan Kardec ensina-nos que, para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Por quê? Porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Bom, gente, fechamos aqui esse outro tópico, mostrando que Pedro foi o porta-voz e, daquele momento em diante, marcou o momento que seria chamado profissão de fé dele, Pedro. Agora vamos partir para o outro item, nosso tempo avança, que é o primeiro anúncio da paixão. Nós temos estudos comparativos também, que já fizemos nos estudos anteriores, que também está no mesmo tema 46, agora no item 46.4, anotado por Mateus. E o texto evangélico que foi anotado por Marcos é este que vamos aqui também trazer. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminar. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então veja de novo a mediunidade neutra. Ora, Pedro estava inspirado por fontes superiores e agora Pedro estava inspirado por fontes que não tinham a mensagem da luz. Vamos então interpretar. Após a inspiração mediúnica de Pedro, de que Jesus era o Messias anunciado pelos profetas, o mestre Nazareno começa a preparar os discípulos. Olha, existia uma preparação, ainda que preparar para o que ele iria passar é muito difícil, né, de se assimilar no tempo que eles tinham. Começaram a preparar os discípulos para os seus momentos finais na Terra, denominados paixão pelas tradições cristãs. Mas o que significa essa palavra paixão? O termo paixão, na verdade, vem do latim, passio, que significa sofrimento. Então, Jesus passou por aquele sofrimento que nós chamamos de paixão. Olha, um apontamento esplendoroso da nossa querida Amélia Rodrigues Espírito, pelas mãos aventuradas de nosso querido Divaldo, ela irá dizer: ele deixara as paragens daquele da Galileia para, transpondo as fronteiras, atingir a Judéia, onde sabiam estarem reservadas muitas dores. Paixão. Os companheiros seguiam-no, animados, desejosos de penetrar-lhe todas as lições e integralmente o ministério, que às vezes lhes parecia complexo demais para suas mentes desacostumadas a incursões
mais profundas no raciocínio. Gente, presta atenção nessa expressão dela aqui, ó. Mentes desacostumadas a incursões mais profundas no raciocínio. Quanto mais você estuda, quanto mais você examina, quanto mais você compara, quanto mais você debate, mais você vai acostumando a sua mente a esses raciocínios de cunho mais profundo, raciocínios de cunho filosófico, de cunho religioso, de cunho moral. Por isso que é importante estudar, por isso que é importante se colocar o tempo todo em atividade da mente, em atividade do sentimento, porque isso vai gerando em nós aquilo que se chama modo natural de raciocinar. Continua ela. Deslumbravam-se sempre, logicavam raramente. Então eles ficavam sempre deslumbrados, mas eles mesmos raciocinarem era raro, porque estavam despreparados para isso. Ele era capaz de tudo, e o demonstrara vezes sem conta. No entanto, diz Amélia Rodrigues, falava também do Pai e das suas dores, lutas e a paixão. A que a paixão se referia, não compreendiam. Por isso que ele preparava os nossos meninos para o enfrentamento do que viria depois, mas os meninos não compreendiam. Eram discípulos que estavam ainda no seu processo de aprendizado. Bom, afasta-te de mim, Satanás. Jesus se utilizou dessa expressão apontando para Pedro, gente. Quem olha assim fala assim, Jesus não está sendo bonzinho com Pedro, está sendo duro, chamando Pedro de Satanás. Ora, essa passagem do Evangelho, gente, demonstra claramente que a mediunidade é faculdade neutra, como dissemos. Em si mesmo ela é neutra, de acordo com a sintonia mental do médium. Então Jesus não estava falando com Pedro, Jesus estava falando com o Espírito que tentava através de Pedro. Em Marcos, no capítulo 8, versículo 29, Pedro se revela como instrumento dos espíritos superiores, ao anunciar que Jesus é o Cristo, Messias. Já em Marcos 8,32, no mesmo momento, o apóstolo intermedia o pensamento de espíritos perturbadores, simbolizado na expressão Satanás, proferida por Jesus. Então vamos guardar isso aqui, gente. Quando você usar essa expressão Satanás, você está se referindo a espíritos que estão buscando ainda combater as luzes, que não conseguem ainda viver longe das trevas. São perturbadores ainda por interesses que são movidos pela ignorância, na maioria das vezes pela ignorância, muitas vezes pela maldade que ainda insiste em seguir. Humberto de Campos vai nos ensinar dizendo assim: foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento, olha a expressão que ele usou, gente, modificando a atitude mental do primeiro momento. Você está bem, você está alegre, de repente vem uma coisa em você e você começa a ficar estranho, diferente. Por que a sua atitude íntima mudou? Você pode ter certeza, tem provocações outras, que podem ter nascido de você mesmo, mas muitas vezes mesmo, são provocações do mundo externo a você, que vêm de espíritos que de alguma forma querem perturbar. Então, ele diz, e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular. Olha a retratação que Humberto de Campos faz, que coisa mais linda. Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras, como se nós estivéssemos traduzindo aquela passagem para uma linguagem aqui que Humberto de Campos nos trouxe. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Veja, ele não compreendia o que era sofrimento ainda. Não tinha noção. Para ele, era uma coisa que eles tinham que lutar contra. Como permitir que um mestre, o amado mestre, o senhor deles, tivesse que sofrer? Eles não admitiam isso porque estavam pensando como homens e não como espíritos imortais. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Olha como ele entendia. Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é justo, não é tão justo. Ora, se o Pai permitisse que ele sofresse, que Jesus, que era tão justo, o Pai não seria justo. Veja que a compreensão de Pedro, naquela época, era limitada, em razão de ser ele um ser humano que Jesus, obviamente, tomou como um dos seus discípulos, que viria a ser mais tarde o Pai da Igreja. Ainda leciona Humberto de Campos. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental... desculpa, gente, eu passei aqui do outro lado. Pedro, retira estas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me? Olha a expressão que Humberto de Campos coloca aqui num diálogo mais íntimo que teria havido entre Pedro e Jesus. Jesus teria utilizado essa expressão, tentar-me.
Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também não me entendes, compreendendo as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois neste instante, falas pelo Espírito do mal. Então você está sendo um mediador, por isso médium. Você está mediando alguém que está falando por você, Pedro. Então foi aqui que a gente percebe claramente que nós somos suscetíveis às afetações externas, dependendo do que vá no nosso mundo íntimo. Daí por quê? Como dissemos lá atrás sobre a saliva, não temos elementos ainda de evitar as tentações, nós somos ainda tentáveis. O poder que nós temos que ter sobre nós mesmos precisa ser conquistado, vencido. Cada uma dessas tentações. E como dissemos lá atrás com o Emmanuel, precisamos aprender a orar nessas horas, para que possamos nos fortalecer frente a essas tentações. E por fim, vamos ao último item, que é condições para seguir Jesus. Também, da mesma forma, existem estudos comparativos que as amigas e os amigos poderiam buscar, também no item 46, e agora no item 46.5, que foi tratado por Mateus no capítulo 16. Vamos ao texto do Evangelho. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida? Pois que daria o homem em troca da sua vida? De fato, aquele que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Gente, estamos falando aqui para exatamente hoje. Não é temporal essa fala de Jesus, é atemporal. Nós vivemos exatamente isso. Quantos de nós, na intimidade dos templos, dizemos seguir Jesus, mas lá, quando somos levados aos embates naturais da vida, o negamos. De que forma o negamos? Fazendo a vontade dos homens e não a vontade de Deus, descumprindo as suas orientações que deveríamos seguir, não sendo capazes de negar-nos a nós mesmos, de tomar a nossa cruz silenciosamente e segui-lo. Será por que isso acontece? Vamos à interpretação evangélica. Negar a si mesmo. Uma interpretação é libertar-se de paixões que prendem as criaturas às ilusões materiais, pois estas de nada servem a não ser para escravizá-la à transitoriedade das coisas e acontecimentos da vida. Aqui, gente, a palavra paixão tem outro significado diferente daquela que nós vimos lá atrás, que era sofrimento, né? Aqui, paixões são aqueles movimentos íntimos que nós carregamos, que nos fazem ter preferências, somos atraídos pela concupiscência do que nos ainda carregamos em nós. Então, aqui, libertar-se desses movimentos do homem velho, do homem primitivo, da criatura que nós ainda somos, é a tarefa do negar a si mesmo, de nos colocarmos fora de nós, fazendo a vontade do Pai. E aí nós não estaremos mais escravizados. Tomar a própria cruz é manter-se atento aos sinais do caminho, aceitando e superando as provações existenciais, por entender que elas são meios para alcançar o progresso espiritual. Nós temos dois motivos para estar na vida. Um é para reparar o que nós eventualmente tenhamos feito em dissonância com a lei divina. E outro é para evoluir, para progredir. Então, tomar a cruz significa que a gente vai passar pelo caminho que tem obstáculo, tem dificuldade. Obstáculos que podem vincular-se a um ou a outro, ou seja, a reparação ou a evolução, ou a ambos. E nós temos que superá-los. Esse é o ponto. Tomar a cruz aqui é superar esses obstáculos. Seguir o Evangelho. É como se você tivesse a sua rota luminosa, é aquele facho que te faz ver por onde você tem que caminhar. Não há como errar, porque se você sabe que aquele facho te está dando aquela direção, é por lá que você tem que caminhar. Se a gente fizesse isso, nós nunca cairíamos nos abismos de nós mesmos. E essa rota luminosa, ela sempre conduz o espírito aos píncaros da evolução moral e intelectual, que é a nossa essência de viver. Vejamos que Emmanuel vai nos ensinar sobre isso, dizendo assim, ó, preste muita atenção nesse texto, mais esse belo texto dele. Ninguém se queixa inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim. Olha como ele é sintético, com pouquíssimas palavras diz tanta coisa.
Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Temos que superar os obstáculos. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Aqui, as paixões têm o mesmo significado de paixão no sentido de sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, desperta tu que dormes, disse Paulo. Movimenta-se no mundo a afeição, a maneira de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Por que amontoando problemas? Porque cada vez que você vai repetindo erros, você está trazendo consequências, porque tem uma lei de causa e efeito. Você escolhe, seja porque você ainda não consegue escolher de forma adequada, seja porque ainda está teimoso, você está sempre provocando consequências das suas escolhas. E uma pessoa que ainda não desperta para a realidade do espírito, ela cria problemas para ela, muitas vezes sem saber que está criando. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, chega uma hora que a própria dor, o próprio mal, está tão saturado que ele próprio torna-se o remédio. A pessoa não consegue viver mais naquela condição. Então, ela tem necessidade de paz consigo mesma. Quando ela chega a esse estágio, ela descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. E ela segue o que tem que seguir sem lamentações. Encarnados e desencarnados, jungidos, presos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo. Ninguém escapa disso. Ou você está progredindo, ou você está resgatando, ou ambos. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz, ou seja, os empecilhos da vida que nós somos colocados. Agora, se você estiver no plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido. A expiação da culpa, o débito não pago. Veja como é difícil chegar do lado de lá, gente, tendo consciência de culpa, tendo como certeza de que nós tínhamos a oportunidade de ter vencido aquele defeito íntimo, por exemplo, não perdoar alguém, e não fizemos por escolha própria, movida pelo orgulho. Débito não pago. Tínhamos a oportunidade de quitar um débito fazendo bem, sem perguntar a quem, e resolvemos curtir a vida, esquecendo que a vida não foi feita para ser curtida, mas para ser vivida na essência do Evangelho. Termina Emmanuel dizendo: tenhamos, pois, e olha a expressão que ele usa, a coragem, porque existe a coragem moral, precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar, esquecer o egoísmo inquistante, um quisto que está dentro da gente, e tomar a nossa cruz. E por fim, gente, ganhar o mundo inteiro é uma expressão que Jesus usou. E, enquanto a criatura permanecer no corpo terrestre, vai ensinar em Emmanuel, é natural que se preocupe com o problema da própria manutenção. Lógico, nós temos que comer, beber, dormir. Vigilância não exclui previdência. Mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre, preste atenção nisso, o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Vou repetir, será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. E aí ele nos convida a refletir. Observa assim o material que amontoas. Tudo o que está fora de ti, tudo o que está fora de ti, disse Emmanuel, representa o caminho em que transitas. O que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero, agarrar-se a esse caminho, é prender-se à ilusão. Por isso que a gente fala que o mundo material é um mundo de ilusão, porque você não vai ficar preso a ele se você conseguir enxergar de que essência você é portador. E termina ele dizendo: mas todos os bens espirituais
que ajuntares em ti mesmo, Jesus chamou de tesouros, que a traça e a ferrugem não consomem, que o ladrão não mine nem rouba. Todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou em algum outro lugar. Sublimação para a vida eterna. Minhas amigas e meus amigos, nos aproximamos do final. As nossas reflexões finais é trazida por nosso querido Allan Kardec. O homem pode amenizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme a maneira pela qual encare a vida terrena. Prestemos atenção nisso. Podemos ampliar, como disse Emmanuel agora há pouco, se a gente tiver ainda sem o despertar da consciência, sem as nossas responsabilidades de carregar nossa própria cruz, nós podemos aumentar o amargor, porque nós vamos gerar novos problemas ao invés de curar os já existentes. Dependendo de como eu encaro a vida terrena. Se eu olho a vida terrena como única e tudo vem para ficar aqui, puxa, eu vou ter problemas. Mas se eu vejo a vida terrena como um meio para atingir o progresso do espírito, as coisas mudam de figura. Tanto mais sofre, quanto mais longa ele considere a duração do sofrimento. Então, o estado íntimo de espírito ajuda a prorrogar ou a diminuir o sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual, ou seja, ele sabe que tem uma vida que prossegue, aquele que faz isso abarca a vida corpórea no piscar de olhos. Ele sabe que aquilo é um piscar de olhos, que logo depois ele vai estar no mundo espiritual, outro piscar de olhos de outro corpo vai ser proporcionado, enfim, a cada piscar de olhos, simbolicamente falando, ele vai ascendendo na enxergação ou no modo de enxergar o mundo espiritual que vai se ampliando, até que um dia ele veja a verdade. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende que ponto é esse? A vida do espírito na carne. Compreende a sua brevidade e reconhece que esse momento penoso passará bem depressa. Ele se dá conta de que, por mais que pareça durar o tempo terreno, ainda é um ponto muito breve da sua existência. E quando ele tem essa consciência, o estado de espírito íntimo muda. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta. O estado de espírito começa a mudar porque ele sustenta e encoraja. E em vez de se queixar, ele passa a fazer uma outra atitude. Ele passa a agradecer ao céu, as dores que o fazem avançar. Gente, para uma pessoa que nunca estudou espiritismo, ou que nunca tratou dessas coisas que espirituais, isso aqui vai parecer absurdo. Como é que o cara pode agradecer pela dor? Porque se você compreendeu, meu amigo, que a dor é um mecanismo de depuração, você está sabendo que o mecanismo corpo funciona como carvão, em que as sujidades da alma passam através desse carvãozinho chamado corpo, e quando feita a pureza, a limpeza, o espírito sai mais leve e sem complexos de culpa, porque já os depurou através do abençoado mecanismo que chama corpo. E então ele avança. Então, por isso que é bem-aventurado o que sofre, o que chora, como disse Jesus. Porque esse está depurado, esse tem condição de ampliar os seus movimentos além da realidade terrena. E para encerrarmos, a frase de Jesus que nós estudamos. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida? De que adianta você apostar todas as suas fichas aqui na Terra e acabar levando um peso enorme que terá que resgatar em outra encarnação de volta para o mundo espiritual? Então nós temos que voltar-nos para o fazer do espírito e não o fazer do corpo. O do corpo é meio, o do espírito é fim. Minha amiga e meu amigo, ficamos à disposição para os nossos movimentos dialógicos que agora nós faremos. Muita paz a todas e muita paz a todos, e muito obrigado pela atenção. Fechado, isso. Obrigada, Max. Realmente, pelos esclarecimentos, a forma
que você tem de ir explicando e através de toda a literatura que temos do Espiritismo, a literatura moderna, que nos leva a fazer essas conclusões tão maravilhosas. Muito obrigada. Temos algumas perguntas, alguns comentários. Pessoal, podem continuar fazendo perguntas, que ainda dá tempo para atender todo mundo. Eu vou pedir o Hélio se unir a gente agora para ajudar com as perguntas e comentários. Hélio, você se encontra? Sim, estou aqui, Gisela. Oi. Boa noite, né, queridos amigos? Boa noite. Então, o primeiro comentário, pergunta, na verdade, da Jane Lima, fala assim: como manter perispírito saudável com o estudo e o conhecimento da doutrina espírita? Como manter o perispírito saudável? O estudo, querida Jane Lima, ele é a maneira de fazer você compreender como as coisas acontecem. E, ora, compreendendo como as coisas acontecem, você começa a ter os seus modos viventes modificados. Porque você começa a perceber que determinadas atitudes e comportamentos que você adote podem ter consequências que são correlatas a esse tipo de atitude e comportamento que você adote. Na doutrina espírita, nós aprendemos a adotar comportamentos e atitudes de Jesus. Quando nós adotamos esses comportamentos que ele nos deixou durante uma vivência de 3 anos entre nós ali, direto, focado, nós sabemos como viver, porque ele viveu da forma como nós todos um dia teremos que aprender a viver. Por isso, se queres vir após mim, como ele disse, negue-se a si mesmo. Foi o que ele fez. Ele não vivia para si, ele vivia num espírito de compaixão o tempo todo, ajudando a todos, se comovia com a dor alheia, dizia que não vinha para os sãos, mas para os doentes, e, portanto, era um médico da alma. Nós também temos que ter, assim, esse espírito íntimo. Nós temos que pensar no outro. Chega um momento que nós passamos a pensar no outro até mesmo antes de nós, como o próprio Jesus o fazia. Nós nos colocamos no lugar do outro, e quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós entramos em ressonância com a dor ou com a alegria dele, não precisa ser só com a dor. Isso chama compaixão. Nós entramos na intimidade do outro, fazendo a intimidade dele ser a nossa. E aí nós experimentamos o que ele está experimentando. E fazendo isso, nós entramos em ressonância um com o outro. Isso chama fraternidade, irmandade. Isso faz com que o teu espírito se torne cada vez mais puro. Por quê? Porque você está exercendo na sua atividade diária, nos movimentos que a vida te oportuniza, as condições de viver a mensagem de Jesus. Não apenas aprendendo e assimilando e guardando-as, mas fazendo com que elas repercutam nos seus atos, nas suas vivências diárias. Por isso que toda vez que a gente compreende, a gente passa pela fase seguinte, que se chama meditar. Aquilo provoca reflexões íntimas que nós temos que fazer de nós para conosco mesmo. E depois disso, nós temos que entender que esses movimentos de meditações, eles provocam aquele movimento do sentir. Você começa a sentir aquele movimento do aprendizado. Aquele aprendizado não passa a ser mais algo apenas expressado em letras, palavras, não. Você percebe que ali tem profundidade, tem um sentimento, tem uma alma naquelas explicações. E você sente isso. E quando você sente, aí você já não é mais a mesma pessoa. Porque o sentimento vinculado ao aprendizado te dá o que se chama fé raciocinada. Você passa a ter poder de saber que aquilo que você está fazendo não é aquilo que pode ser. Você sabe que a vida existe após a morte. Você não tem dúvida disso, você não crê, porque quem crê pode descrer, você sabe. E quando você sabe, ninguém abala a sua fé, porque aquilo é certo em você. Então, todos esses movimentos de fazer o bem, nós temos que sabê-lo. Eles têm que estar compreendidos, meditados e sentidos. Aí nós estamos preparados para executar a ação no nosso viver, no dia a dia. Nós não precisamos sair de onde nós estamos. Nós temos que aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece para poder cumprir o nosso desiderato nessa encarnação. Se a vida nos convida a algo maior, assimilemos e iremos para outro maior. Mas a maior parte de nós compõe os nossos planos reencarnatórios de pequenos detalhes do dia a dia, que se executados pausadamente, com tranquilidade, sem esforços animais,
sem esforços que nos façam sacrificar-nos, não, esforços pequenos, mas esforços que partem do sentir. Nós fazemos do coração, não porque alguém nos mandou fazer, ou porque temos medo e fazemos, porque se não fizer, não vou para o céu, não. Nós fazemos porque sabemos que aquilo é o que tem que ser feito, e não fazê-lo implica num sentimento ruim, algo que constrange, que a gente chama de consciência abalada, consciência em ausência de paz com o Supremo Senhor da vida. Então, manter o nosso perispírito saudável é fazer o bem onde estivermos, sem perguntar a quem, sem esperar nada de ninguém. Fazer o bem pelo bem. Excelente. Ele? Como o Marx bem lembrou, cuidando em fazer aquilo que a gente está estudando, colocando em prática, a gente vai assegurando, né, ao nosso perispírito uma relação que acaba ajudando, cuidando do nosso pensamento, principalmente porque o nosso pensamento é que nos imanta, que nos faz estar em sintonia, então que a gente consiga com isto trabalhar. E a grande vantagem, se a gente aprende a fazer isso como encarnado, depois como desencarnado, a gente vai ter mais facilidades até em trabalhar o que a gente pode chamar de nutrição do nosso perispírito, né? Então precisamos cuidar para que ele tenha bons fluidos, boas energias, e o pensamento é um grande segredo para isso. Então, bem conduzido aí pelo Marx. Muito bem. A Eva Nogueira, ela faz um comentário, ela coloca: Chico Xavier foi um grande exemplo para todos nós. Excelente ensinamento, gratidão. Sim, Chico Xavier é um excelente exemplo, não só pelo trabalho que ele teve, o que nos leva a uma leitura gigantesca de mais de 400 livros que podemos utilizar no nosso dia a dia. Mas nesse comentário, eu estou lembrando que Max nos lembrou que ele teve muito problema de saúde durante a vida toda. E Máximo, que foi uma pessoa que viveu até os 90 alguma coisa, 96 anos, foi? Então, sabemos que enquanto mais a pessoa mais vive, e se já tem problemas de saúde, mais complicações ele vai ter. Então, ele é um exemplo porque ele nunca pediu a cura desses problemas físicos, porque ele sabia, entendia possivelmente que ele tinha que passar por aquilo e que aquilo não era de modo nenhum castigo, que muitas pessoas pensam que ter algum tipo de doença é uma espécie de castigo. Então, o Chico realmente é um exemplo. Max, que você pode comentar mais sobre isso? Então, Gisela, a gente tem em Chico, né, um ícone do bem que desceu, com certeza, de muito alto, para poder materializar esses mais de 400 filhos que ele nos deixou aqui, né? Ele produziu uma obra incomparável que nos faz compreender o Evangelho de Jesus ainda mais do que a gente já havia compreendido com o nosso Pentateuco, com a obra de Kardec. Ele trouxe, mais do que os livros, ele trouxe a exemplificação. Ele viveu o Evangelho. O Chico era o próprio livro chamado Evangelho. Você lê em Chico como é esse convite de Jesus. Se queres vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha, Chico, quando é que ele se preocupava com ele mesmo? O tempo todo estava cuidando dos outros e pouco cuidava de si mesmo. Chegava ao ponto em que alguém tinha que cuidar de Chico, você precisa cuidar desse problema. Quando ele não suportou mais, ele teve que fazer a cirurgia de próstata. Ele suportou silenciosamente enquanto pôde, até que não houve mais recursos, ele precisava continuar a obra. Então, é aquele sujeito que esquece de si mesmo, isso é um nexo a si mesmo. Ele deixa-se ser instrumento do Senhor aqui na Terra. Tome a sua própria cruz. Ele carregou, se você conhecer a história infantil dele, os sofrimentos que ele passou, se você conhecer a história da juventude dele, os ataques, porque a gente conhece aquelas pessoas que ficam ali
cuidando bem dele, mas, gente, teve muita gente que atacou, como o bem sempre é atacado pelas trevas, e ele sofreu muito, e, no entanto, silenciosamente conduziu o trabalho sem afetação, porque, como Emmanuel nos ensinou, o mal não merece qualquer cuidado, qualquer atenção, e ele sempre seguia em frente no trabalho. Então, quando nós falamos seguir a própria cruz, carregou suas doenças, carregou as dificuldades, uma extrema pobreza, trabalhou de forma honesta desde menino em serviços difíceis, e está aí produzindo obras que a gente fala assim, como alguém pode conseguir nessas condições, sem estudar, produzir tanto como ele produziu? Além de ser o evangelho vivo que nós estamos lendo, ele é alguém que legou um ensinamento que é de uma profundidade que nós ainda não conseguimos extrair tudo. E mais, ele é tão enorme que a gente sabe, por Joana de Ângeles, que quando ele desencarnou, quem é que veio recebê-lo pessoalmente? Diz ela que foi Jesus Cristo. Então vejamos que nessa escala de elevação moral, nós não vamos encontrar nem Paulo, que foi, quando desencarnou, recebido não por Jesus, só alguns dias depois que Jesus foi encontrá-lo. Maria de Magdala, sim, foi recebida pessoalmente por Jesus. Então vejamos que não é um espírito qualquer, é um ícone do bem, é uma referência profunda que viveu entre nós durante o período contemporâneo a muitos de nós aqui, um legado vivo de como seguir Jesus, tomar a cruz. Como? Ele fez. Se ele fez, nós temos que nos espelhar nele. Aí sim, nós estaremos cumprindo o desiderato de nossas vidas. Eu acho que o maior exemplo que o Chico deixa é exatamente isso, saber lidar com essas situações. Muita gente acha que ele teve uma vida fácil, ao contrário, ele teve uma vida muito difícil, os problemas de doença já citados, mas ele soube, né, fazer com que isso o iluminasse, pegando sempre a dor, o problema da doença como ensinamento e como possibilidade de iluminação. E ele nos ensinou, então, muito e continua nos ensinando a ser resignado e entender a vontade do Pai. Então, é um belíssimo exemplo mesmo. Muito bem. Antes do próximo comentário, eu tenho uma pergunta, não, que quando o Max trouxe o exemplo da interpretação de Humberto de Campos, das palavras de Pedro com Jesus, quando Jesus está já avisando os sofrimentos que ele e todos iriam ter que passar, e Pedro, meio que indignado, fala assim, mas e o Deus não é justo? Como que é isso aí? A minha pergunta é, muitas vezes temos situações em que estamos rezando, orando, fazendo prece por uma pessoa que está doente, seja um ente querido ou não, fazemos até pedimos a várias pessoas para fazer conosco, e às vezes acontece que a cura física, essa que a gente é a primeira que vê, porque a outra é mais difícil para nós interpretar, essa cura física não acontece. E a reação normal é, nossa, Deus não foi justo neste caso. Não é muita, já nós mesmos já pensamos muitas vezes dessa forma, não? Não é justo porque a cura física não aconteceu. E aí, Max? Você me fez lembrar uma fala até jocosa do nosso querido Divaldo, quando ele foi convidado a uma casa, né, que estava com uma pessoa, um senhor, que era o senhor da casa, e a esposa, muito chorosa, pedindo a Divaldo para intervir, pedia ao doutor Bezerra para intervir para que ele fosse curado. O doutor Bezerra disse para ele, não, ele vai ficar curado, pode falar para ela que ele vai ficar curado. E no dia seguinte ele desencarnou. Aí você falou que ele vai ficar curado? Sim, ele está curado lá no plano espiritual, ele entrou limpo das coisas que ele tinha para depurar. Então, assim, a compreensão, ela extravasa a compreensão humana, né? Se a gente for pensar como humanos, vai parecer injusto mesmo, porque nós estamos tendo uma visão reducionista. Quando nós ampliamos a visão
para as duas esferas da vida, em que nós percebemos que a gente contrai débitos e a gente ressarce os débitos através de movimentos reencarnatórios, nós entendemos que a doença, ao contrário do que as pessoas pensam, é um bem nessas condições, porque você está depurando aquilo que te constrangia quando você estava no mundo espiritual. Porque carregar a culpa, carregar o remorso dentro de si é muito pior do que carregar qualquer doença que está aqui manifestada no corpo físico. E nós somos convidados com Jesus e esclarecidos pela doutrina espírita a compreender isso e a nos rejubilarmos com a dor. Não é que eu estou endezando, venha dor, venha para me pegar, porque eu quero... Não, isso seria absolutamente incompatível. Contra a lei. Se ela veio, se o testemunho chegou, ninguém gosta. Quem é que gosta de sofrer? Não é que nós estamos dizendo que isso tem que acontecer. Mas se você planificou isso através das escolhas anteriores, numa planificação reencarnatória, ela poderá vir. E se ela vier, você deve encará-la, não como aquilo que veio para ser injusto com você, para te fazer sofrer, mas ao contrário, para fazer você ser justificado, para você sofrer aquele processo que está limpando a sua consciência comprometida com a consciência cósmica. Todo aquele processo depurativo, ele está fazendo você entrar em paz com a paz do Senhor da vida. Mas atenção, gente, eu disse que ela poderá vir, porque existem planificações que nós fizemos lá no mundo espiritual, em que chegaria a determinado momento de nossas vidas, por exemplo, quando chegar a 30 anos, eu seria cometido, por exemplo, por um câncer. Vamos pegar um exemplo como esse. Mas se ao longo desses 30 anos eu fiz o bem, negando a mim mesmo, tomando a minha cruz, é muito provável que esse bem depurou por si mesmo aquela dor que eu teria que passar fazendo em mim a depuração que eu fiz através do outro. Olha como foi dito. Através do outro, eu depurei a minha própria sujidade, que se eu não fizesse através do outro, eu teria que depurar em mim mesmo. É uma escolha. Quando você vive para o outro, fazendo o bem do seu alcance, você não vai querer aqui que você seja um ícone como o Chico Xavier. Nem é necessário. Cada um dá conta de fazer conforme as suas possibilidades evolutivas. Não tem nada de errado nisso. Mas você sabe intimamente quais são essas possibilidades. Você sabe que poderia ir um pouquinho mais, um tanto mais, por exemplo, para suportar uma situação mais difícil, e um pouquinho mais para ajudar aquela pessoa que você abandonou antes da hora, que você achava que já tinha feito a sua parte, e que você, no fundo, sabe que não fez, que você podia dar-se um pouquinho mais, um tanto mais de você. Quando você sabe que esse tanto mais foi dado, sua consciência está em paz. E toda vez que a sua consciência está em paz, você limpou um pouquinho daquilo que você ia limpar em um sofrimento em si mesmo. Por isso, gente, fazer o bem primeiro beneficiário é quem faz. Porque sem que ele se dê conta, ele está fazendo a depuração em si mesmo através do outro. Não foi por acaso que o apóstolo diz que o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, toda vez que eu uso o amor como instrumento do meu viver, eu estou depurando aquilo que eu fiz de forma incorreta no passado, e que seria justo depurar em mim se eu não fizesse de forma oposta agora, que é fazer o bem no lugar do mal. Então, não tenhamos dúvida, Gisela, que nós vamos sempre encontrar em nós a possibilidade de nem precisar sofrer se soubermos viver o amor. Hélio, gostaria de comentar? Eu acho que o Max já foi bastante claro. Obrigado, José. Tá. O próximo comentário da Marcela. Ela fala assim: é importante nos situarmos na compreensão daquele tempo. Sim, é importante saber, entender o tempo em que Jesus estava falando, para quem que ele estava falando, para não fazer interpretações literárias, não, que são muitas das vezes incorretas. Mas a maravilha disto também é que Jesus, ele fala para toda a humanidade em qualquer tempo da história. Ele fala para toda a humanidade. Então, através do estudo do Espiritismo, a gente pode compreender tudo isso. Não é, Max? Então, nós sabemos que Jesus não falou para homens, falou para espíritos encarnados. O que significa isso? Que eu desencarno,
aquela semente foi lançada em mim, mas eu preciso fazer essa semente germinar. Talvez eu precise de 2, 3, 4, 5, 6 mil encarnações, 2 mil encarnações, 30 mil, 1 milhão de encarnações, não sei. Mas a germinação acontecerá de acordo com a preparação do solo. Às vezes o solo está ressequido, aquela semente que nós colhemos lá atrás ainda está sem produzir nada. Mas uma vez que o nosso coração se torna amanhado pelo sofrimento que nós mesmos causamos para nós, esse solo, como que retalhado por aquele processo de um arado, cria condições favoráveis para que a semente, então, possa se encontrar o caminho para a sua condição de germinação. Então, um solo machucado, com o coração dolorido pela dor, faz com que nós nos tornemos modificados na nossa essência íntima. E a semente vai, pouco a pouco, começando a florescer. De início, é ainda uma plantinha muito tenra, muito frágil, que pode falecer. Novas sementes nascem, a plantinha já começa a crescer, e a gente vai aprendendo a fortalecer essa planta até que ela seja uma árvore robusta que dê os seus frutos, que é seguir Jesus, carregar a nossa cruz, sem qualquer lamentação. Então, a compreensão do Evangelho, ela é na essência. Porque se você não fizer a contextualização, por exemplo, onde é que é Bethsaida? Qual o significado de Bethsaida? Isso é uma contextualização para a gente nos situarmos, mas a essência da lição não está nessa contextualização. A essência está naquele momento em que ele fala assim, e não entre na cidade. Ora, por que Jesus falou não entre na cidade? Aí nós podemos fazer aquela análise, que o raciocínio toma parte, porque senão ele vai ficar todo afetado, porque vai ver muita gente, vai assustar, vai ter um choque. E isso é racional, dentro de uma lógica medicinal. Mas o raciocínio que nós fizemos, ele é parte da interpretação. Porque, na verdade, a interpretação verdadeira é que cidade é essa? Que mundo é esse que eu tenho que evitar de entrar? Essa é a pergunta que o Evangelho pode estar falando agora no primeiro século, no século 22 ou daqui 3.000 séculos. Essa essência não muda, porque a essência das palavras dele vão sendo extraídas segundo as nossas possibilidades aquisitivas. O nosso arcabouço psíquico está sendo dilatado à medida que nós vamos vivendo. E a capacidade de assimilação dessas verdades vai se ampliando à medida que nós vamos ampliando esse psiquismo. Por isso, não nos detenhamos em ficar presos a essas coisas que são da letra, porque a letra vai matar a possibilidade de nós crescermos para Jesus. Nos atenhamos ao que é de cunho moral, ao que é a essência da lição. Aí sim nós estaremos extraindo o que é rico e o que nos faz conseguir seguir Jesus sem pestanejar. Perfeito. Hélio, você quer comentar? É por causa disso que esses tempos que a gente está vivendo em termos de humanidade, eles são extremamente valorosos, né? Porque atualmente nós não temos ninguém dispensados do testemunho e de aproveitar essas situações que nos são oferecidas. Então, a gente está convidado a refletir sobre essas oportunidades que a gente está tendo agora, de dar o que os espíritos chamam de salto quântico, né? Mesmo da gente fazer os avanços mais significativos em direção a Jesus. Então, benditos tempos que nos oferece essa oportunidade. Muito bem. E o último comentário, na verdade, uma recomendação de Glaucia Araújo. Ela recomenda o livro Palavras de Vida Eterna, porque ela, na concepção dela, é muito rico, nos traz uma reflexão profunda da vida e a condução dela na encarnação em curso. Então, esse e muitos outros livros, na verdade, que a gente pode utilizar, leitura diária, para enriquecer o nosso espírito. Max, muitas pessoas não estão dando gratidão não pelo estudo tão esclarecedor. Eu vou ler algumas aqui, excelentes reflexões e orientações. Tem um banquete espiritual, todas as explicações. Que maravilha ouvir, não? E chega a emocionar. São diferentes comentários, não? Assim que muito obrigada. Nós que agradecemos a presença de todos vocês aqui, dos comentários, das perguntas, e
lembrando que este e todos os outros estudos ficam gravados para poder rever, para compartilhar com alguém que você acha que precisa no futuro. Muito obrigada, Max. Muito obrigada, Hélio. Agradeço de coração. E eu vou convidar agora o Robinson para encerrar a nossa noite de hoje numa prece, para elevar um pouquinho o nosso coração. Sim? Obrigado, Jesus. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez nos encontramos aqui, reunidos, após excelentes reflexões trazidas até nós. Nos sentimos privilegiados, aonde através das mensagens trazidas pela espiritualidade, através de tantos médiuns, podemos ter acesso às informações compiladas pelos nossos queridos irmãos que expuseram com muito amor, carinho, para que essa mensagem pudesse hoje acerenar os nossos corações, acender a esperança, a fé em dias melhores. Após um momento como hoje de estudo, sentimos que aonde estamos, seja em nossos lares, aonde estivermos, uma energia sutil, suave, envolvendo todo o ambiente. Tenhamos a certeza que a espiritualidade amiga utiliza-se deste momento, onde os nossos corações, as nossas mentes, acerenadas e inspiradas, através de lições tão bonitas, ficamos numa vibração muito mais sutil, muito mais amorosa, e com certeza todos eles aproximam-se de nós para nos inspirar, para nos dar boas ideias, para que possamos assim ter a nossa semana, os nossos dias vindouros mais suaves, pois temos a nossa fé reforçada, temos os nossos corações acerenados, estaremos mais em conexão com o alto e com a espiritualidade amiga. Que possamos, Jesus, sentir a claridade da sua presença em nossos lares, sentir os nossos corações repletos de esperança, mas que possamos transmitir a todos que estiverem à nossa volta. Que possamos, Jesus, contando hoje com a sua presença entre nós, agradecer do fundo de nossos corações, agradecer a espiritualidade, os nossos mentores, por momentos tão especiais como esses, e que nunca nos falte oportunidades como esta, onde tenhamos a certeza que o crescimento espiritual que conseguimos dar por momentos como este serão sempre válidos na nossa caminhada espiritual. Muito obrigado, Jesus. Fiquem em paz, todos vocês. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Robinson, pela prece. E lembrando a todos que no próximo encontro, o dia 28 de novembro, aqui neste canal, às 19 horas, teremos mais uma oportunidade do estudo do Evangelho. Que Deus nos abençoe a todos nós. Uma excelente semana a todos e nos vemos. E até. Obrigada. Aproveitando a minha expressão de gratidão,
dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.